Eu desde muito novo sempre fui tido como uma pessoa diferente, uma pessoa diferente das outras, tanto criança, na fase adolescência, adulta. As pessoas sempre me falavam que eu era diferente das outras e não entendiam o porquê da diferença. Foram se passando os anos, eu tinha muita dificuldade na escola, questão de se relacionar, de interagir com as outras pessoas. E fui crescendo assim, porque naquela época não se tinha tanta informação como a gente tem hoje. Década de 90 ali era muito difícil, ninguém falava do autismo, né? Mas ele sempre esteve ali. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade na escola, de interação e tal. Eu andava num círculo muito pequeno de pessoas e foi se passando a adolescência também, que foi um período muito tenso, terrível, assim, em todas as questões, né, de socialização em geral. Eu tenho um sobrinho que hoje ele está com 11 anos, que ele teve um diagnóstico bem cedo de autismo e me despertou a curiosidade de saber o que era o autismo através dele. E aí lendo, pesquisando, vendo alguns vídeos, eu acabei me identificando em muitas coisas. E surgiu aquela dúvida na cabeça, será que eu sou autista, será que não sou? E nisso eu fui estudando, fui pesquisando bastante, até que eu resolvi passar no especialista, procurar um psicólogo, um psiquiatra para poder sanar essas dúvidas aí. Foi aí que, passo a passo, eu fui fazendo todo o processo lá, todas as avaliações para até que eu chegasse ao laudo de autismo, né, que foi mais ou menos ali em 2020, na época da pandemia. Então foi muito tardiamente mesmo o autismo, depois dos 30 anos. E isso aí é libertador. Eu costumo dizer que é um misto de frustração com libertação, né? A frustração de ter passado todo aquele perrengue, de ter sofrido e tal, não sabendo que era autista, e o alívio de saber que isso tinha um nome, que todas as dificuldades, tudo que eu tinha um nome específico para isso. Então hoje em dia, depois de toda a dificuldade, eu levo mais pelo lado de libertação, de realmente de saber quem eu sou de fato. Nasci e cresci numa família de corintianos, e eu acho que a primeira recordação que eu tenho foi justamente no Pacaembu, que foi o meu primeiro jogo, 1995, Corinthians e União São João de Araras. Corinthians ganhou de 2-0 ou 2-1, se eu não me engano. Um dia bem chuvoso, assim, um dia que marcou muito por causa do percurso que a gente fez, de chuva, tal, já estava passando aquele perrengue de corintiano desde cedo, né? Chegamos aqui no estádio, aquela chuva, tal. Eu lembro que meu pai colocou a capa na gente, eu e meu irmão. E o que me marcou mesmo foi o gol do Marcelinho de falta, né? De falta não, de pênalti. Eu sempre vi alguns jogos antes pela televisão, sempre vi o Marcelinho. Então acho que aquele aí foi um momento marcante. E muito mais ainda que o Corinthians saiu vitorioso naquele jogo ali. Então, eu lembro, muito novo eu era na época, mas eu lembro muito bem assim da chegada no estádio, aquele ambiente, aquele fervor da torcida do Corinthians que sempre existiu. Então aquela coisa marca, uma coisa que marca. Então a minha relação com o Corinthians sempre foi aquela relação de amor mesmo, de paixão, de sempre acompanhar, de sempre sofrer, chorar se for preciso. Então assim, eu creio que mesmo depois do diagnóstico não mudou muita coisa em relação ao Corinthians, porque é uma coisa de infância, aquela paixão. E depois, sendo autista, a gente descobre que o Corinthians era um hiperfoco. O Corinthians é um hiperfoco que eu tenho desde muito novo. Essa palavra veio depois do autismo, né? Que o autista tem aquela coisa do hiperfoco, de estar muito vidrado naquilo. Então eu descobri que acabou sendo hiperfoco e foi uma coisa que perdurou a vida inteira, mesmo antes de saber do diagnóstico. Então acho que em relação ao clube, assim, não teve muita mudança, não. Acho que só aumentou a paixão pelo Corinthians. Então no ambiente de estádio eu fico muito confortável. A questão do ruído ali é uma coisa que não me atrapalha. Eu acho que o que pega muito para mim é mais a questão do pós-jogo, né? Que você já vinha aquela sobrecarga, toda a adrenalina do jogo, o cansaço físico, mental. Eu acho que uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade é na questão do pós-jogo. Mas como eu vou sempre nos jogos, sempre tá indo, então a gente acaba meio que sabendo lidar, acaba acostumando com essas dificuldades aí. Para mim foi triste que é uma época que eu não conseguia vir nos jogos do Corinthians. Eu vim pouquíssimos jogos nesse ano, mas assim, eu acho que esse ano em específico foi um ano, apesar da depressão que eu tive, foi um ano muito bom pela fase que o clube passava. Eu lembro que eu acordava, eu não tinha ânimo para nada, mas só de eu saber que o Corinthians ia jogar naquele dia, parece que o dia já melhorava. E eu acho que um jogo que marcou muito nessa época, nessa trajetória toda, que eu posso dizer assim que foi uma virada de chave nessa questão da depressão, foi aquele Corinthians e Vasco, Pacaembu, que o Cássio fez aquela defesa milagrosa, o Paulinho fez o gol de cabeça e a gente acabou se classificando para a semifinal. Então, assim, acho que de uma forma geral, o ano de 2012 foi um ano difícil, mas porém especial para mim.
porque foi o ano que o Corinthians ele dominou aí o cenário sul-americano, aí ganhamos Libertadores e posteriormente fomos campeões do mundo. Então o Corinthians me ajudou muito nessa época. Então, cara, quando a gente soube da saída dele, né, que realmente não ficaria mais no clube, ali foi um momento muito triste pra gente, né, de saber. Um cara que fez história no clube sair assim, dessa forma, né? Não foi da forma que a gente esperava. A gente esperava uma coisa diferente, que fosse mais a longo prazo, não fosse assim de imediato. E a relação da gente poder presenciar ele em outro clube é dolorosa, porque tudo que a gente passou aqui com o Cássio, a gente que frequentou o Pacaembu, Arena, jogos memoráveis, e o Cássio ele foi um cara fundamental para mudar o Corinthians de patamar em relação a títulos, né? Cara, acho que ao longo da nossa história a gente não conseguiu ver o Corinthians organizado, assim, falando de instituição, né? Mas com certeza, a gente está vivendo um dos piores momentos nossos. Corinthians como instituição de uma forma geral. A gente está vivendo um momento muito triste, né? Lamentável. O Corinthians, por ser a potência que é, uma potência mundial, um clube com uma capacidade enorme aí, um clube que gera muito dinheiro. A gente vê o clube nessa situação e pessoas amadoras, né, cara, na frente do clube. Isso aí é uma coisa que entristece a gente, mas a gente como torcedor, a gente jamais vai desistir. A gente vai sempre estar lá e se precisar a gente arregaçar as mangas para lutar para que o Corinthians seja um time forte assim. Sempre a gente vai estar lá para fazer isso. Logicamente, você vê uma arena daquela, um estádio de primeiro mundo moderno, é uma coisa meio fora da curva pra gente, né? A gente que vem do povão aí, Pacaembu e tal. Assim, a estrutura do estádio é maravilhosa, mas eu torço muito para que a gente não perca essa essência de time do povo, o povão mesmo, aquele que vai no estádio, aquele que é torcedor da época de Alambrado, entendeu? A gente torce para que a torcida raiz do Corinthians não perca essa essência nossa aí. O futebol costuma dizer que o jogador tem que ter foco, né? Que tem que ser focado. Então a gente, como autista, a gente vai além. A gente fala, o jogador tem que ser hiper focado naquilo que ele está fazendo. O jogador tem que entender a camisa que ele está vestindo. Eu costumo dizer que as empresas e a sociedade, de uma forma geral, eles não entenderam a tamanha capacidade que um autista tem. Aí entra a parte do hiperfoco. Se o autista ele é hiperfocado em certos assuntos, ele vai dominar aquilo. Isso para uma empresa que trabalha no segmento que a pessoa tem a facilidade, vai ser absurdo, uns ganhos absurdos, vai ser um ganho muito elevado. Existe uma empresa internacional, que agora não me recordo o nome, que eles empregam só pessoas atípicas. E assim, o faturamento da empresa é astronômico. Você vai na empresa, você vê autista trabalhando em diversas áreas, que eu acho que é uma empresa voltada para tecnologia, se não me engano. Eu acho que fica esse despertar para o clube também, que eles consigam olhar, né? A gente tem lá o Butch, não sei se você conhece, Luiz Butch. Ele é um anfitrião do tour da Neoquímica Arena e ele é autista também, muitas pessoas nem sabem, mas ele é um anfitrião principal lá da Neoquímica Arena, que recepciona as pessoas no tour. Ele consegue fazer com maestria aquilo ali, então a gente já consegue tirar por ele a capacidade que ele tem de dominar aquilo ali. Uma coisa que ele ama, o hiperfoco dele, então ele vai saber dominar de ponta a ponta. Então que o clube se atente a buscar, a garimpar mais pessoas assim como ele lá no clube também.